galera, sejam bem-vindos aí ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de Cruzeiro 1, Vasco da Gama 0. O Vasco tem uma sequência agora de 6 jogos seguidos fora de casa, acabou o primeiro, tem mais 5, e dos jogos que o Vasco teria para jogar, diria para vocês que esse era um dos mais acessíveis. O Cruzeiro não vem de um bom momento, o jogo não era no Mineirão, o jogo foi no Parque do Sabiá, inclusive com muitos torcedores do Vasco. Atrás de um dos gols ali tinha um setor entupido de torcedor do Vasco, como se fosse meio que um Maracanã, né? De um lado a torcida de um time, do outro lado a torcida do outro. O Vasco encheu completamente seu setor ali atrás de um dos gols. E o Cruzeiro, de fato, cara, não atravessa um bom momento. Reformulação, teve uma polêmica, inclusive, antes da bola rolar, um vídeo que viralizou aí, dos torcedores conversando com Pedro Lourenço, até me embolei no vídeo anterior, eu falei Pedrinho Vicençotti. Pedrinho é jogador, era empresário inclusive de alguns jogadores do Vasco, era inclusive o gestor de um dos centros de treinamentos que o Vasco treinava, não lembro agora se um dos CTs do Vasco, não vou lembrar qual agora, enfim. Então peço perdão aqui, me enrolei. É o Pedro Lourenço ou o Pedrinho do Supermercado BH. E perguntaram, pô, o Dudu vai sair, ele faz um gesto assim, né, com a mão de que o Dudu tá saindo. Enfim, o clima lá não anda legal, o Gabigol ganha uma fortuna, nem do banco saiu. E o jogo se apresentou hoje dessa maneira, cara. O primeiro tempo, inclusive, eu vi o Vasco. Foi um jogo assim, primeiro tempo, foi um jogo aberto, né? O Cruzeiro começa nos primeiros minutos ele tendo um pouco mais a bola, tem os 7, 8 minutos sem criar tanta chance assim, mas tendo um pouquinho mais a bola, e aí depois o jogo fica aquele lá e cá. O Cruzeiro começa tendo as primeiras finalizações, o Vasco a partir dos 11 empilha, 11, 18, 19, 23, 26, e aí depois o Cruzeiro tenta uma jogadinha ou outra ali. O Vasco teve mais chances claras, apesar do Cruzeiro ter um gol anulado com 22 minutos, bem anulado, mas o Cássio fez 2 grandes milagres. A jogada da cabeçada do Coutinho e o chute do PH é piada, né? E ainda assim, no último lance da partida, tem um cruzamento que cai no segundo pau, o Hugo chuta, a bola desvia e a bola vai na direção do Cássio, ele faz a defesa. Então dava pro Vasco ter jogado, ter saído do primeiro tempo, desculpa, ali com o placar, com a vitória. Mas foi um jogo, não digo que foi igual, o Vasco foi um pouquinho superior, mas era um jogo aberto, né? Ninguém tinha assim aquele controle, um para com o outro. E aí vem o segundo tempo, cara, e de novo o Vasco é o time de um tempo. E olha, hoje não tem a desculpa do cansaço, da bateria de jogos, porque a viagem do Rio para Uberlândia é curta. O Vasco jogou terça-feira à noite e jogou hoje domingo, 6h30 da noite, tá? O gramado bom, a viagem curta. Então assim, não dá para reclamar de desgaste físico hoje. E o Vasco de novo, uma equipe que terminou o primeiro tempo jogando bem, só no primeiro tempo contra o Cruzeiro, o Vasco finalizou mais do que o jogo inteiro contra o Lanús, cara. Isso mostra como o time melhorou. Tem um pouco a ver da fragilidade do Cruzeiro? Tem. Mas, problema é do Cruzeiro, vamos falar do time da gente. E o segundo tempo, o Vasco foi chutar a primeira bola no gol e sem perigo nenhum, com 31 minutos do segundo tempo. Uma tabela ali do Coutinho com o Paulinho, né? O jogador vem dividindo com o Coutinho chuta a bola longe. E, inclusive, cabe um parêntese aqui, na minha opinião, o Coutinho hoje foi um dos piores jogadores em campo do Vasco. Apesar de quase ter feito um gol ali, ele tem essa virtude, jogando bem, jogando mal. Ele é um meia que pisa muito na área e sempre acaba sobrando uma bola para ele finalizar. Então ele tem esse mérito de ser um meia que pisa na área, muitas das vezes parece até um segundo atacante. Então ele sempre, dificilmente ele passa um jogo sem ter uma finalização ou se colocar numa condição de finalizar. Mas o Coutinho no primeiro tempo ele perde pelo menos 3 bolas assim com facilidade. Ele domina, tenta driblar, os caras batem a carteira dele. 3 vezes ele tentou sair jogando, arrancar, falta velocidade e força. Os caras batiam a carteira dele ali e contra-ataque pro Cruzeiro. E tentou algumas faltas, algumas finalizações assim, isolando. Ele buscava o jogo, vinha no pé dos volantes buscar essa bola. Ele teve participativo. Não foi um cara que se arrastou em campo, que teve escondido. Não, omisso ele não foi, mas tecnicamente não estava num bom dia. Não gostei hoje da partida que fez o Coutinho. Já não havia feito um bom jogo contra o Lanús.
vinha num momento tão bacana e agora vem num declínio de novo aí o Felipe Coutinho. E aí no segundo tempo, cara, o Vasco inexiste. E o Cruzeiro, sem criar muita coisa, sem também estar inspirado, pelo menos tinha mais a bola, tinha iniciativa, empurrava o Vasco um pouco para trás. Tem uma jogada com o Lucas Silva que ele isola com 4, e aí sai o gol, cara, num lance idiota. Sabe aquele tipo de gol que você toma que você fica pau da vida? Foi o gol que o Vasco tomou hoje. Porque assim, cara, eu volto a falar daquele probleminha de atacar defendendo. O Vasco tenta sair pro ataque pelo lado direito ali com o Ryan e com o PH. É uma bola esticada no Ryan. O passe é forte demais, o Ryan corre. E aí a zaga do Cruzeiro chega na bola e, cara, vem o balão pra frente. O Paulo Henrique tava meio que correndo pra frente pra acompanhar o Ryan, mas eles estavam longe. O PH acabou ficando no meio do caminho, porque o Ryan não pega a bola. Quando vem o chutão da zaga do Cruzeiro, tá um buraco entre o PH, que era pra estar fechando o lado direito, e o João Vitor. E tinha justamente o Wanderson aberto ali, a bola, pum, carambola, cai nele. E aqui, cara, eu tenho que fazer algumas pontuações nesse gol. Primeiro, o Paulo Henrique tá mal posicionado. Vamos contar com a boa vontade de que, pô, ele tava indo ao ataque para poder acompanhar o Ryan. A gente então tem que ser mais organizado. Cara, se o PH tá subindo, alguém tem que cobrir as costas dele ali para uma eventual perca de bola e um contra-ataque rápido, não ficar aquele latifúndio que ficou pelo lado direito da defesa do Vasco. E aí, cara, eu vou fazer alguns apontamentos. Primeiro, o João Vitor, que é reconhecidamente um zagueiro muito veloz, cara, ele é um cara de velocidade, encurta. O Wanderson domina e o Wanderson é um cara veloz, o Wanderson tá de frente, quando ele vai dar o tapa, o zagueiro tem que girar em cima do próprio corpo para correr, você perde alguns segundos ali, mas, cara, encurta, espreme o cara, vai fazendo o cara caminhar mais para ele de fundo e fica junto. Não, o João Vitor fica numa postura de vou parar aqui, não vou dar o bote para evitar dele de repente me driblar aí para dentro do gol. Mas ele não dá o bote, ele também não encurta, ele deixa o Wanderson confortável. O Wanderson domina, tem um espaço enorme, e o que ele faz? E o Wanderson é muito veloz, ele dá o tapa e, pô, o João Vitor me deu espaço para dar o tapa, eu vou dar. O Wanderson dá e chega, o passe vem para trás, o passe não era nem pro Christian que faz o gol. Tem um jogador do Cruzeiro que fura, quando ele fura, o Lucas Freitas ele meio que perde o timing ali, a bola passa e o gol só sai, mesmo com o João Vitor não encurtando, com o PH ali mal posicionado, ninguém tendo ocupado o espaço deixado também pelo PH que estava indo ao ataque. Ainda assim, o gol só sai porque o senhor Vitor Luiz abandonou a jogada. Quando a bola vem na direita, ele vem correndo, acompanhando a jogada. A bola cai aonde o Vitor Luiz estaria e só iria fazer um corte. Do nada, ele vem correndo, ele chega na grande para pisar na pequena área, ele para. Nisso que ele para, não sei se ele estava contando que o jogador do Cruzeiro ia finalizar no primeiro pau ou que o Lucas Freitas ia cortar, ele abandona a jogada. Nisso que ele abandona a jogada, o Christian, que é volante, mas está na posição de atacante ali, né, de acreditar na jogada e pisar na área, ele continua acompanhando. Acontece o quê? O cruzamento entra, o Freitas não corta, o jogador do Cruzeiro não finaliza, a bola vem carambolando pro segundo pau. O Vitor Luiz, que era para estar ali e cortar, ele larga. O Christian ataca as costas do Vitor Luiz e chega sozinho só para cutucar a bola no fundo da rede. E aí eu quero fazer um parêntese aqui. O Carille tem que ser criticado? Tem, eu vou fazer os apontamentos aqui, as críticas ao trabalho do Carille, mas pela milésima vez eu vou repetir aqui um detalhe. Não tem treinador no planeta Terra e não tem time no mundo que aguenta tanta falha individual, tá? O João Vitor poderia ter tomado uma decisão melhor e se o Vitor Luiz somente, o PH podia estar mal posicionado, o João Vitor poderia continuar não encurtando, se o Vitor Luiz não desiste da jogada, acompanha até o final, ele botava essa bola para lateral e acabou. Então a gente tem que fazer as críticas ao Carille quando compete a ele, mas tem coisa também que é o jogador, cara. E hoje o Vasco toma de novo um gol, na minha opinião, com falha individual de seus atletas. Falha individual de seus atletas e tomada de decisão errada.
Aí eu começo a falar do Carille aqui, porque o Carille tem os problemas dele, tem. O Vasco faz um segundo tempo fraco, o time cai, e o Carille vai fazer a primeira substituição dele num pacote, né? Ele tira o Ryan, bota o Garré, tira o Jair, bota o Paulinho, tira o Nuno e bota o Lloyd. Aos 30 minutos. O Cruzeiro foi superior ao Vasco durante todos os 30 minutos. O time do Vasco já vem tendo um problema de pregar, de estar cansando no segundo tempo. O Vasco tomou o gol com 19 e ele só foi mexer 11 minutos depois de ter tomado o gol. Num segundo tempo que o Vasco caiu, foi completamente diferente do primeiro tempo. Acontece o quê? Exatamente com as mexidas dele, o Vasco melhora. Criamos aos 31, foi a primeira finalização do time, 37, 38. Então o Carille foi muito mal hoje na leitura dele na hora de mexer no time, de novo. Aí a gente abre uma outra janelinha para discutir aqui. Ele demora a mexer porque ele lê mal o jogo, ou porque ele não confia nos reservas. Será que ele olha pro banco e fala assim: caraca, mano, o Coutinho hoje não tá legal não. O Payet também tá com esse problema aí da coxa. Quem que eu boto ali no lugar do Coutinho? Quem que vai jogar ali? É melhor esperar que o Coutinho se recupere dentro da própria partida ou olhar um jogador no banco que vai entrar e vai jogar mais? Pô, o Nuno hoje não tá conseguindo fazer tanta diferença no ataque aí como ele já fez em outras partidas. Eu tiro o Nuno e boto quem? O Ryan, que vem numa batida legal, o Garré vinha de jogos ruins, entrou bem os 2 pontinhos do Vasco hoje, principalmente o Lloyd, vou chegar lá já. Mas será que não falta confiança também do treinador nos seus jogadores? Ele fica forçando uma barra para ver se os titulares conseguem alguma coisa? E aí quando ele vê que não vai ter jeito, ele vai, tá, não tem tu, vai tu mesmo, ele mexe e vai ao banco? Não sei, pode ser. Não tô cacifando aqui que é isso, mas é uma possibilidade. O que não muda o fato, pra mim, dele estar equivocado porque o Vasco fisicamente estava morto. Então também não adianta você querer acreditar nos teus titulares aonde a gasolina dos caras já foi embora. Então o Carille teve esse problema. E aqui eu aproveito para falar do Lloyd e do Garré, e quero começar falando do Lloyd, porque se tem uma coisa que eu tenho prazer na minha vida em fazer é elogiar as pessoas. É chato, cara, criticar os outros. É ruim, eu tenho prazer algum de fazer uma crítica, um apontamento, tá? Não gosto disso. Quando a gente até... Aqui é meu trabalho, né? Eu sou um analista, então eu tenho que comentar aqui a atividade que a pessoa exerceu na partida. Mas até pra vida, quando a gente fica falando mal dos outros, malhando os outros, criticando as pessoas, a gente fala mais do nosso caráter da gente ou do que propriamente o outro lá tá fazendo. Então isso é da minha essência. E eu adoro elogiar as pessoas, cara. E o Lloyd, que é um cara que eu critico, hoje eu vou ficar feliz de elogiá-lo. Gostei do jogo do Lloyd. O Lloyd de hoje ajuda. Se o Lloyd for esse jogador de hoje, daqui para as próximas partidas, merece oportunidade. Jogou bem. O Vasco só tem um jogador no time titular que faz isso frequentemente nas partidas, que é pegar a bola e ir para individualidade, quebrar linha, driblar, incomodar o adversário, que é o PH. O Ryan, que vem entrando nos jogos, tem feito um pouco isso. E hoje, pelo lado esquerdo, o Vasco ganhou essa alternativa com o Lloyd. Hoje o Lloyd pegava a bola e ia para dentro. E foi bem sucedido 80% a 90% das vezes. E, inclusive, numa jogada que ele perde a bola, pra mim foi falta até, tá? Que ele vem dar o tapa por dentro, pra mim ele sofre falta, o juiz não dá, e o Cruzeiro vem no contra-ataque. Teve uma jogada, cara, que isso é jogador com saúde. O que eu falo que falta saúde física para os nossos jogadores, tem um lance de perigo pro Vasco que só acontece porque o Lloyd tem velocidade, ele tem força. Se eu não me engano, um escanteio, a zaga do Vasco corta e fica aquela bola meio vadia carambolando, que os jogadores têm que disputar na velocidade para ver quem chega primeiro. O Lloyd dá um totozinho com a ponta do pé, tira o jogador do Cruzeiro e abre um clarão. Ele vai aqui na linha de fundo, abre pela ala esquerda aqui e vai embora. Pedala para cima do jogador, dá o tapa no fundo, rola a bola para trás, por pouco ali não sai um golaço. Né? A zaga do Cruzeiro corta ali, acho que para escanteio, alguma coisa assim. Bem, cara, depois de novo, tem uma bola que ele vem no meio, dribla 1, 2, finge que vai bater, corta de novo, abre a bola lá na direita. Teve uma outra jogada na esquerda também, que ele vai na linha de fundo, tenta ali o cruzamento, aí, se eu não me engano, não sei se foi um lance que o Cássio pegou a bola com a mão, mas eu
gostei, tá? Eu, particularmente, já disse que eu não teria contratado o Lloyd, não gostei nem um pouco da live dele, acho que ele foi completamente antiprofissional. Não é um jogador que tem uma carreira bacana pra você falar, pô, vale a pena o investimento, mas veio aqui, torço pra que dê certo, tá? Usando a mesma cruz de malta que eu no peito, que ele vá bem, ele indo bem, o Vasco vai bem, o Vasco indo bem, eu tô feliz e você também. Então não vinha bem, realmente quebrando a bola, alguns jogos até patéticos, parecendo um peladeiro, e hoje não. Hoje ele fez um bom jogo que se mantém assim, quero vir aqui elogiar ele sempre, mas a minha obrigação como analista é, jogou bem, eu gostando ou não do atleta, elogiar. Jogou mal, gostando eu ou não do atleta, criticar. Inclusive hoje eu digo que o Coutinho, na minha visão, foi um dos piores jogadores do Vasco em campo, e o Lloyd foi disparado o melhor jogador do Vasco que veio do banco, né? Talvez no todo ali, dá para dizer que o PH talvez tenha jogado um pouquinho mais do que ele, mas o PH participa do lance do gol, enfim, mas dá para dizer com tranquilidade que o Lloyd foi um dos melhores jogadores do Vasco hoje em campo, apesar também da amostragem ter sido ali de 21 minutos, né? Que o jogo foi até os 51, 52, ele entrou mais ou menos com 30 ali, mas gostei. Tomara que ele tenha precisado de uma adaptação, né? De repente tenha lapidado um pouquinho a parte física, ele ficou alguns jogos aí sem ser relacionado e ir para os jogos, talvez estivesse faltando alguma coisinha, foi trabalhado. Tomara, a gente precisa de jogador com a característica dele, força, velocidade, jogador que quebra a linha, que vai para um contra um. Tomara que o Lloyd seja esse jogador e calhe a boca de muitos, inclusive a minha. Beleza? O Garré, não no nível do Lloyd, mas para mim também entrou bem. Características diferentes, ele vem mais pro associativo, até tentou um driblezinho ou outro, entrou querendo, até bateu um escanteio meio patético ali, a bola voltou, girou o escanteio de novo, ele já bateu um pouquinho melhor, mas gostei da movimentação, senti ele mais móvel, mais arisco, mudando de direção mais fácil. Talvez, pode ser que esses jogadores de fato não sejam jogadores para agora. Talvez pode ser que eles comecem a entrar num ritmo legal para o final do ano, para a temporada seguinte, não sei. O Cocão chegou no Vasco em 2022, 23, desculpa, mas foi virar um jogador útil, um jogador importante até para o Vasco só na temporada 2024. Essas coisas às vezes acontecem, que alguns jogadores que demoram um pouquinho mais para maturar, mas o que não muda o fato que o Vasco precisa de jogadores para jogar hoje, tá? E aí, para concluir aqui, o Vasco é um time que não empolga. Não empolga. O primeiro tempo do Vasco até foi legal, mas sem ter um controle do jogo também. É aquele jogo meio bola búlica, tu pode fazer o gol, mas você pode tomar, não tem controle. O primeiro tempo é um jogo muito aberto, parece até aquelas peladas mesmo, sem compromisso. O ataque, tu defende, o ataque, tu defende, o ataque e vamos ser felizes. Tava meio assim o primeiro tempo, né? Você tava com o sentimento de que a qualquer momento ali poderia sair um gol para um lado ou para o outro. E o Vasco foi um pouco superior nessa parte. E o Vasco me deixa a sensação hoje pior até que o jogo do Ceará, e eu explico. Acho que o Vasco até no todo fez uma partida um pouco melhor do que a que ele fez no Ceará lá em Fortaleza. Contra o Ceará lá em Fortaleza. Porém, o jogo de hoje, não o nível do adversário, mas o jogo de hoje, na minha opinião, se apresentou mais fácil do que o jogo do Ceará. E são dois jogos que eu saio com um sentimento de, porra, dava pra ter levado ponto, cara. Dava pra ter levado ponto. E o Vasco começa a ficar numa situação de tabela agora complicada. O Vasco larga bem, vem agora de 3 jogos aí sem vitória. E o que acontece com isso? O Vasco está a 1 ponto da zona de rebaixamento, apesar de estar mais ou menos pela meiuca da tabela ali, porque nesses primeiros jogos a pontuação é muito apertadinha, então uma vitória te joga para cima e uma derrota te joga para baixo. Mas o Vasco já começa a dar uma descida, e uma rodada ruim na próxima rodada aí, né? Geral ganha, o Vasco tropeça, a gente pode colar lá na zona de rebaixamento, tá? A gente tem um jogo crucial agora contra o Operário pela Copa do Brasil. O Vasco precisa vencer esse jogo. O Operário não vem bem, vem de uma série de insucessos aí, inclusive com derrotas dentro de casa. Que o Vasco vença esse jogo, ganhe moral aí, porque vai precisar, se eu não me engano, o próximo jogo é contra o Palmeiras, num campo neutro. O Palmeiras, na minha opinião, é favorito para ganhar o jogo, e o Vasco pode começar a se complicar no Campeonato Brasileiro.
A situação da Sul-Americana do Vasco está longe de estar tranquila. Expliquei isso no outro vídeo aqui, que inclusive o Melgar tem que ser visto com carinho. Ele pode acabar roubando a vaga ou do Vasco ou do Lanús se uma das duas equipes moscar. E no Brasileiro a coisa começa a dar uma complicada. Não sabemos como é que vai ser essa eliminatória aí contra a equipe do Operário. Então a batata do Carille começa a dar uma assada de novo. Então é isso, cara. Demorou para mexer. Não gostei de algumas questões no time do Vasco hoje. Porém, repito, não há time no planeta que resista a tanto erro e a tanta falha individual, cara. Na minha opinião, houve uma sucessão de erros individuais de jogadores do Vasco tomando decisões ruins que ocasionaram no gol do Cruzeiro. Não digo que o gol do Cruzeiro é um problema técnico, é um problema tático do time do Vasco, que a culpa é do Carille. E dá para pontuar várias questões aqui. O jogo do Corinthians, porrada de falha do João Vitor. O último gol, a paçocada do Léo Jardim que joga a bola na cabeça do João Vitor. Enfim, então o Vasco tem sido essa equipe que vira e mexe, seus jogadores estão cometendo alguns erros. Não foi nada tão... O lance do Vitor Luiz para mim é grotesco. O lance do Vitor Luiz para mim é grotesco. Um jogador profissional com a idade que ele tem, ele vem correndo para jogar e daqui a pouco larga. Foi patético a tomada de decisão dele ali. Então é isso, vitória do Cruzeiro. Queria fazer um outro comentário também. O Paulinho, cara, tem uma galera pegando um pouco no pé do Jair. O Jair hoje fez um jogo mediano, teve alguns carrinhos, algumas divididas interessantes dele, ele botando a bola pra fora, combatendo um pouquinho no meio de campo. Ofensivamente não teve tão bem, né? Era um jogador que o Cruzeiro fazia uma pressão na zona onde ele estava encaixado ali e dificultava ele ter tranquilidade para armar o time por trás. Ele é um cara um pouco mais lento, mas aí você fala assim, pô, pra quem critica o Jair aí, pô, cara, então eu vou tirar o Jair e vou botar quem? O Tietchan tá com um problema pessoal, deve voltar pro jogo do Operário, porque ele voltou a treinar ontem. Pô, dá uma oportunidade pro Paulinho. O Paulinho entra mal todo jogo, cara. O Paulinho hoje, de novo, acrescentou o quê? Chega atrasado toda hora, faz uma sucessão de falta, quase todo jogo toma cartão amarelo. Paulinho agregou o que ao time do Vasco hoje? Então, no momento, tendo ou Paulinho ou Jair, é o Jair, cara. É o Jair. E falo isso com tristeza, porque eu já falei 1 milhão de vezes que em 2023 e início de 24, até a lesão, isso é o Diego falando, o meu jogador favorito do elenco era o Paulinho. Tem gente que gosta mais do Verratti, outros do Léo Jardim, podia ter alguém apaixonado pelo Lucas Piton, pelo Paê. O Dieguinho, o meu jogador favorito de 2023 era o Paulinho. Então eu critico o Paulinho aqui com o coração sangrando. Pensa num cara que eu gosto, que eu torço para dar a volta por cima e que, se recuperar o bom futebol, é um dos melhores volantes do futebol brasileiro e pode dar um salto de qualidade absurdo para o Vasco, e é justamente uma característica que falta ao time. Jogador de imposição física, de velocidade e dinâmica, mas pós a lesão do joelho, o Paulinho não é nem sombra do jogador que ele foi. Tomara que ele consiga recuperar isso em algum momento, mas eu sou muito temeroso e sempre coloco um asterisco em jogadores que têm rompimento de ligamento cruzado anterior. Tem N casos de jogadores que jogavam muita bola e após esse tipo de lesão, o cara não consegue mais jogar o futebol que ele já jogou outrora. O Pedro voltou aí, parece que nem teve a lesão, tá fazendo gol pra caramba. Mas o Paulinho, nosso cria da base também, que operou o joelho no Bayer Leverkusen, veio atropelando no Atlético Mineiro aí, mas tem outros jogadores que não. O jogador entra numa descida ali e não consegue mais recuperar o seu futebol. Tomara que não seja aí o caso do Paulinho. Então queria fazer esse comentário hoje aqui também. Então é isso, hoje o pós-jogo um pouquinho mais curto, não vi tanta coisa para comentar da partida que tenha me chamado tanta atenção, mas é isso, o time não empolga, é um time que ele é regular nesse quesito todo jogo, que faz um tempo melhor, outro muito pior, e o time do Vasco tem uma melhora com as trocas. Talvez, se o cara ele tivesse oxigenado o time mais cedo, no momento do gol, quem sabe o Vasco não poderia ter entrado no jogo antes e ter feito o gol, ter mudado a história da partida, mas ele foi inventar de mexer só com 30 minutos, e essa crítica aqui vale, mas não vou passar pano para as falhas individuais
de alguns jogadores do Vasco, por talvez aí não gostar do trabalho do Carille. Porque rola um pouco disso também. Pra galera que não gosta do Carille, tudo de errado que acontece com o time é culpa dele, né? Então, tem erros sim, dá pra apontar, mas, cara, tem coisa que é individual, cara. O Coutinho hoje não teve bem. Errando tomar a decisão, faltando força e saúde para fazer o drible, para conduzir algumas jogadas, e não dá para dizer que tudo é o Carille. Assim como tem coisas boas que acontecem às vezes no jogo, que às vezes não tem a ver com o trabalho do treinador. Foi uma jogada mágica, foi um coelho da cartola tirado do próprio jogador. As jogadas, por exemplo, do Coutinho contra o Melgar lá no Peru, aquilo não é treinador, aquilo ali é o jogador, aquilo é lance de gênio, aquilo é lance individual, ali não tem trabalho tático algum, tá? Então a gente tem que observar essas questões também. Então é isso, assim eu encerro com vocês o nosso pós-jogo, um pouquinho mais curto hoje. Vou ver se eu consigo amanhã fazer a live, tá? Aí a gente aproveita à noite, para quem quiser revisar o jogo, bater papo sobre o jogo, sobre as minhas opiniões aqui, a gente aproveita também para trazer algumas informações. Vou ver o horário, não estou com horário definido, vai acompanhando a nossa programação no canal amanhã, normalmente, que aí eu trago para vocês. A ideia é a gente começar a fazer as lives à noite. Vamos deixar o nosso pós-jogo gravado e fazer a live no dia seguinte aí, comentando outras questões, beleza? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas e até o nosso próximo vídeo. Tamo junto!